Que alegria estar mais uma vez com você neste programa e eu continuo a série sobre intimidade com o Espírito Santo. Daqui um pouco eu vou poder compartilhar com você a palavra de Deus. Daqui a poucos instantes eu vou ter o privilégio de compartilhar com você a continuação daquela série Intimidade com o Espírito Santo. Creio que sua vida não será mais a mesma. E ainda, neste programa também, você vai conhecer o Instituto Melvin. O Instituto Melvin está ajudando centenas de crianças dos bairros populares em Fortaleza. Com certeza, muitas vidas estão sendo transformadas. Você vai gostar muito. Fique ligado. O tema da mensagem de hoje, talvez de toda a série, é a mais importante, porque esse é o segredo, no verdadeiro sentido, né? É o ponto nevrálgico de como você poderá cultivar mais profunda intimidade com o Espírito Santo. Que o tema de hoje é como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Muitas vezes as pessoas pensam que só os profetas, os grandes homens, grandes mulheres de Deus que podem ouvir a voz do Espírito Santo. Não, Deus quer que todos os seus filhos saibam ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe como que um profeta cumprimenta outro profeta? Porque uma pessoa cumprimenta outra pessoa falando assim, né? Como você vai, né? Eu estou bem, mas como vai você? O profeta já cumprimenta diferente outro profeta. Ele chega e fala assim: você está bem, e como que eu estou? Assim que um profeta cumprimenta o outro, né? A ficha vai cair, vocês vão entender. Mas, como ouvir a voz do Espírito Santo? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Deixa eu falar uma coisa, uma vez que você entregou a vida para Jesus e já foi batizado com o Espírito Santo, existem certos segredos preciosos, tá? Uma vez que você entregou a vida a Jesus e foi batizado com o Espírito Santo, existem certos segredos preciosos. Eu quero começar onde eu parei domingo passado. Eu parei domingo passado falando sobre várias coisas que impedem, né, a nossa intimidade com o Espírito Santo. E entre essas coisas estava incluído esse tema geral, que é o quê? Número 1, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que ter um coração correto. Tenha um coração correto. Por favor, vamos dizer isso em voz alta. Tenha um coração correto. O que eu quero dizer com isso? Tenha um coração correto. Vamos olhar em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 a 20. Está aí aparecendo no seu monitor. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui nós vemos um princípio muito profundo, porque veja bem, existe uma discussão muito grande no meio dos evangélicos, inclusive até no meio dos teólogos evangélicos, sobre a salvação, se é possível perder a salvação ou não é possível, tá? Tem dois exageros. Um exagero fica para cá que fala assim: olha, uma vez que você entregou a vida a Jesus, você está salvo para sempre. Mesmo que você pecar, adulterar, roubar, matar, você entregou a vida a Jesus, você está salvo para sempre. Você nunca mais vai perder sua salvação, tá? Aí tem um outro exagero que está nesse outro lado, que diz o seguinte: olha, se você entregou a vida a Jesus, você está salvo. Mas se você pecou, você tem que pedir perdão a Deus. Porque se você não pedir perdão a Deus e você morrer sem ter pedido perdão a Deus, você vai para o inferno.
Então, alguns até chegam a dizer o seguinte: se você entregou a vida a Jesus e pecou, você tem que converter de novo, tem que reconciliar de novo. Outros não são tão exagerados, mas são quase tão exagerados, porque fala: se você pecou e não pediu perdão a Deus e morrer naquele estado, você vai para o inferno. Tá? Outros nesse lado daqui, que não querem ser tão exagerados, ele diz o seguinte: se a pessoa entregou a vida a Jesus, mas ela depois continua vivendo muito no pecado, é prova que ela nunca converteu de verdade, porque se ela tivesse convertido de verdade, ela nunca estaria toda hora na lama do pecado. Então, uma vez que ela converteu de verdade, ela está salva para sempre. Mas se ela converteu de verdade, ela não vai ficar vivendo toda hora no pecado. Veja bem, todas as duas dessas posições, na minha opinião, e eu creio na opinião da palavra de Deus, são extremos. E todos dois, na minha opinião, estão errados. Por quê? Esses aqui, diz uma vez salvo, sempre salvo, não estão levando em conta que Deus deu livre-arbítrio para o homem. E Deus não vai querer nada forçado. Se aquela pessoa entregou a vida totalmente a Jesus, mas depois ele vira as costas para Jesus e não quer mais Jesus, e não tem mais a fé em Jesus, como que a pessoa pode dizer que ela vai continuar salva para sempre? É muito estranho ter essa posição. Essa outra posição, também na minha opinião, é muito exagerada, porque essa posição daqui diz o seguinte: olha, você é salvo pela graça mediante a fé. Tá, não foi pelas suas boas obras que você foi salvo, foi pela graça mediante a fé. Porém, para continuar salvo, aí é pelos seus esforços, aí é pelas suas obras. Então, você, para continuar salvo, você vai ter que andar na linha, porque se você desobedecer a Deus e morrer naquele estado, você vai direto para o inferno. Na minha opinião, essa posição também é um exagero, porque essa posição está esquecendo de um grande princípio. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós continuamos salvos também pela graça mediante a fé. A Bíblia que deixa isso bem claro. Nessa posição, por exemplo, vamos só supor que um casal cheio da presença de Deus, um casal que realmente já entregou a vida a Jesus, vive 100% só para Jesus, tá? E em geral quase nunca discutem, quase nunca entram numa briguinha, porque são um casal muito cheio de amor, muito cheio de perdão, muito quebrantados. Mas um dia aconteceu uma situação onde realmente todos dois não estavam andando tanto no espírito como deviam, e estavam discutindo no carro, e agindo com falta de amor, e discutindo mesmo um com o outro. Isso aí é pecado? É pecado. E vamos supor que no meio daquela discussão, um caminhão vem e bate do lado deles assim, e os dois morrem instantaneamente. Essa posição exagerada aqui diria que eles vão para o inferno, não tiveram tempo para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Na minha opinião, isso é um exagero. Está errado isso, porque eu sou salvo pela graça mediante a fé. E eu não continuo salvo por fazer tudo certinho. Tá certo, eles pisaram na bola, mas eles não tinham perdido a salvação. Você é um filho de Deus. Só porque você de repente... Porque se um filho for rebelde com o pai dele, não tratou o pai dele legal, é muito feio isso, ele perde a intimidade com o pai, mas não deixa de ser filho, tá? Muito bem. Então, qual é a posição bíblica, central, equilibrada, na minha opinião, e eu creio na opinião da palavra de Deus? A posição bíblica é o seguinte: nós somos salvos pela graça mediante a fé. É verdade que a fé é verdadeira, mas cedo ou mais tarde vai produzir obras. É verdade que eu não posso ficar rolando no pecado. Porém, escuta bem, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e nós continuamos salvos pela graça mediante a fé. Então a Bíblia diz o seguinte, lá em Colossenses, o primeiro capítulo, lá para o versículo 13 em diante, lá para 20 e tal, o primeiro capítulo de Colossenses, ele fala assim:
Você vai continuar na presença de Deus. Você que já entregou a vida a Jesus, vai continuar na presença de Jesus, irrepreensível, perfeito e irrepreensível, não pelos seus méritos, pelos méritos do sangue de Jesus. Você vai continuar perfeito e irrepreensível se permaneceis na fé. Interessante que ele fala se permaneceis na fé. Então você vai continuar perfeito, irrepreensível na presença de Deus. Em outras palavras, você vai continuar salvo, lavado pelo sangue de Jesus, se permaneceis na fé. Então a grande realidade é que enquanto você tem essa fé viva em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não perde a sua salvação. Então alguém poderia pegar isso aí e quase ter um posicionamento igual esse povo daqui, ó, dizendo assim: então já que é assim, eu vou continuar tendo fé viva em Jesus, mas vou pecar em vez em quando, vou fazer bem o que eu quero e pecar. Mas aí que está a grande advertência. E aí que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Leia aí no seu monitor. Olha o que está escrito: mantendo a fé e que mais, irmãos? E a boa consciência. Não é só para você manter a fé. É claro que é pela fé que você continua salvo. Mas ele fala que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram fazer o quê? Naufragar na fé. E isso deve dar um grande temor de Deus. Porque se você ficar escolhendo a pecar e escolhendo a pecar, você está o que? Rejeitando a boa consciência. E a Bíblia Sagrada mostra que se você ficar rejeitando a boa consciência, você corre risco de naufragar na fé, de perder a sua fé viva em Jesus. Então isso é uma coisa muito séria. Por isso que Paulo disse: entre eles estão Himeneu e Alexandre. Porque o Himeneu e Alexandre estavam o quê? Rejeitando a boa consciência. Então, antes que eles perdessem a fé por completo, o que Paulo diz? Eu entreguei a Satanás. Porque para o corpo deles serem destruído, antes deles blasfemarem e perderem a salvação. O corpo deles ser destruído, eles morreriam e iriam para o céu antes deles chegarem ao ponto de perder a salvação. Então é muito sério isso. É muito sério. Por isso, irmãos, nós não temos que só manter a fé. Diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós temos que manter a fé e a boa consciência. Diga: mantendo a fé e a boa consciência. E aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Se a sua consciência, preste atenção, não estiver cristalinamente limpa, além de a sua fé não fluir, porque é a sua boa consciência que mantém a sua fé poderosa, ungida, gloriosa. E você sabe que a intimidade com o Espírito Santo é pela fé. É pela fé que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É pela fé que você vai cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Então, se tudo é pela fé, mas é a boa consciência que dá todo o alicerce, todo o fundamento, toda a base para a sua fé funcionar, meus irmãos. Então, claro que a sua fé não é na sua perfeição, não é no seu bom comportamento. Sua fé é baseada na palavra, sua fé é em Jesus, tá certo? Mas se você não manter uma boa consciência, se você não manter uma consciência cristalinamente limpa, sua intimidade com Deus, sua intimidade com o Espírito Santo, sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo poderá ser comprometida. E por isso que é tão importante manter uma consciência limpa, um coração correto na presença de Deus. Você está tendo algum problema com pecado que você não consegue vencer? Em vez de correr de Deus envergonhado, corre para Deus, peça ajuda do Espírito Santo. Ele quer te ajudar, ele que é o mais interessado em te ajudar a vencer esse pecado. Então não corra de Deus, corra para Deus, porque Ele te ama e Ele é o que mais quer te ajudar a vencer o pecado. Peça ajuda do Espírito Santo, Põe esse número 1, esse subponto aí. Você está tendo algum problema, um pecado que não consegue vencer? O que você vai fazer?
peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda do seu discipulador. Ninguém é uma ilha. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas vale a pena dizer, a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se eu cortasse um membro do meu corpo aqui, cortasse meu braço e jogasse meu braço aqui no altar, o braço ia apodrecer, ele não sobrevive sozinho. Mas tem muito cristão aí, querendo sobreviver sozinho. Eu e Deus damos conta de tudo. Isso é mentira do diabo. Você precisa do corpo de Cristo. A Bíblia mostra que você precisa de um corpo local, de uma igreja local, da qual você participa, da qual você convive, da qual você recebe vitalidade, o fluir da vida de Deus. Então, irmão, você não é uma ilha. Peça ajuda do seu discipulador, peça ajuda do Espírito Santo, vai atrás, mas mantenha uma consciência limpa. Diga assim: a minha prioridade diante de Deus é manter a fé e uma consciência limpa. Agora, se o problema é somente um sentimento de culpa, aí é diferente. Porque o diabo, ele é muito sagaz, ele é muito sujo. Olha aqui para mim. Isso é um grande princípio, que se você aprender esse segredo, você vai andar em vitória, estou lhe dizendo. O diabo, a primeira coisa que ele quer que você faça é pecar. Mas por que ele quer que você peque? Porque ele quer comprometer a sua consciência. Ele quer te colocar uma consciência de culpa. Porque se você tiver com um sentimento de culpa, você não vai poder cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. Entendeu? Então a primeira coisa que o diabo quer fazer é fazer você pecar, para depois jogar um tremendo sentimento de culpa em cima de você. Escuta bem, se o diabo não conseguir fazer você pecar, sabe qual a segunda estratégia dele? É tentar fazer você sentir um grande sentimento de culpa do mesmo jeito, mesmo sem ter pecado. O diabo quer jogar um grande sentimento de culpa em cima de você, porque esse sentimento de culpa, mesmo sem você ter pecado, esse sentimento de culpa poderá comprometer a sua intimidade com Jesus. Então, por isso que, pode colocar o subponto número 2 aí, não aceite a mentira do diabo e decida a cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Se o seu problema é somente um sentimento de culpa ou inferioridade espiritual, não aceite a mentira do diabo, tá? Eu já dei esse exemplo aqui bem no final da mensagem domingo passado, mas eu não tive muito tempo, então por isso que eu estou recomeçando aonde eu parei, porque eu queria aprofundar só um pouquinho mais. Eu tive uma experiência interessante, isso aqui eu acho que faz umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu estava de manhã, eu acho que eu tinha terminado de fazer algumas coisas, tomar café, alguma coisa assim, aí eu fui tirar tempo com Deus, e eu falei: Deus, por que eu não estava praticando a intimidade com o Espírito Santo, não estava sentindo, não estou falando sentir na emoção, estou falando sentir no Espírito, por que eu não estava sentindo no meu Espírito essa intimidade tão gloriosa? O que aconteceu, Deus? E eu senti que o Espírito Santo me revelou e falou: porque você está com sentimento de culpa, e o sentimento de culpa atrapalha a sua intimidade comigo. Eu falei: por que eu estou com sentimento de culpa? E ele falou assim para mim, mais ou menos em efeito, essas palavras assim: eu não estou te condenando, eu não estou dizendo que você pecou, mas você mesmo está se autocondenando, porque ontem, lembra que você teve vários alvos, de tirar tanto tempo comigo, de me buscar, e você tirou tempo comigo, mas não tanto tempo quanto você queria ter tirado. Então isso que acabou, sem você perceber, olha só, inconscientemente, isso acabou acarretando um certo sentimento de culpa em você, meu filho. E isso também, inconscientemente, perturbou sua intimidade comigo. A paz, irmãos, para mim foi uma tremenda revelação. Porque nós estamos mergulhando junto, né, eu e vocês como igreja, nessa aventura de cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. Para mim foi uma tremenda revelação. E eu aprendi 3 grandes segredos. 3 grandes segredos. Primeiro, escuta bem, um sentimento de culpa, ou sentimento de condenação,
inconscientemente, mesmo que você nem saiba que aquele sentimento de condenação você está sentindo, se você não for sensível no mundo espiritual, inconscientemente vai impedir você de cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Por isso que você não pode tolerar esse sentimento de culpa. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o diabo não quer, é de você cultivar profunda intimidade com o Espírito Santo. Porque se você for profundamente íntimo com o Espírito Santo, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te falar como melhor ter um casamento precioso. Você que é solteiro, ele vai te mostrar com quem você deve casar. Ele vai mostrar a você o seu futuro. Ele explica as coisas para você. Você que é empresário, antes de você fazer uma decisão nos negócios, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido e vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai te mostrar como criar seus filhos. Enfim, não tem ninguém que deseja o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. E se você estiver íntimo com Ele, Ele vai te dirigir, Ele vai falar, Ele vai te contar os segredos do universo. Imagina, aquele que colocou as estrelas no céu, Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser íntimo com você. Ele quer toda hora estar compartilhando maravilhas e mistérios com você. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa fabulosa, que coisa gloriosa. Segundo grande segredo que eu aprendi: o maligno, sujo como ele quer que você tenha esse sentimento de condenação para impedir sua comunhão com o Espírito Santo. E o terceiro grande segredo: o Espírito Santo quer que você se arrependa rapidamente. Qualquer coisinha, errou, arrependa rapidamente, não aceite aquele espírito de condenação, não aceite aquele sentimento de condenação, receba o perdão de Deus e mergulhe em cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Segundo grande segredo de como ouvir a voz do Espírito Santo: use o crivo das Escrituras. Por favor, vamos dizer em voz alta: use o crivo das Escrituras. O que eu quero dizer por use o crivo das Escrituras? É o seguinte: a voz que você ouve do Espírito Santo é no seu espírito. Isso pode ser subjetivo, às vezes você não tem certeza, será que eu estou ouvindo a voz dele ou não? Então nós temos que ser bem honestos, nós todos estamos aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, isso é algo subjetivo. A Bíblia, por outro lado, ela é objetiva. As Sagradas Escrituras são verdades objetivas. Então o subjetivo tem que ser submisso ao objetivo. Se aquilo que você ouviu não bater com as Sagradas Escrituras, você pode saber com certeza que aquilo não foi a voz do Espírito Santo. Pode ter certeza disso, porque o Espírito Santo nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Então tudo que você ouvir, você tem que passar pela peneira, pelo crivo das Escrituras, tá certo? Então nós temos que ser bereanos. Nós temos que ser bereanos. O que eu quero dizer por bereanos? Olha esse versículo aqui em Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Diga Escrituras. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. A Bíblia chama, esses eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque os bereanos, eles recebiam de bom grado o coração a palavra, a pregação da palavra, o apóstolo Paulo. Mas eles não paravam aí. Eles faziam o quê? Vamos checar na Bíblia se isso aqui está batendo, se isso aqui realmente é bíblico. Vamos examinar pelas Escrituras. Que coisa bonita, que coisa linda. Tem pessoas que não pesquisam em nada as Escrituras e nem valorizam as Escrituras. Quando eu era um pastor solteiro, claro que eu era bem jovem, apesar que ainda sou bem jovem, né, pela graça de Deus. Mas eu lembro que eu fui falado porque
a igreja que eu estava pastoreando. Você já descobriu qual é o seu chamado? Encontre o propósito e significado de Deus para a sua existência, descobrindo o seu chamado. Descubra seu chamado. O novo livro do pastor Abe Uber. Adquira o seu exemplar no MDA Shop. Ligue 0 operadora 11 41 11 38 28 ou pelo WhatsApp 11 9 48 63 2000 ou acesse mdashop.com.br. Criado, né? Ele iniciou com um projeto da igreja de cuidar de crianças de famílias desestruturadas. A igreja cresceu muito rápido, vieram muitas famílias de bairros populares, assim, carentes, e tinha inclusive famílias, uma família especificamente, que já ia perder os filhos, porque o conselho tutelar ia tomar os filhos, porque as crianças viviam na rua. Então, com essa história, a gente se preocupou em fazer um trabalho com as crianças. Através da aula de karatê, a gente dá uma disciplina, que isso que é o que o karatê ele proporciona. E nós vamos dando os limites, nós vamos trabalhando com eles a questão da disciplina, que é importante, né? E também a ansiedade deles, que eles têm muita ansiedade em receber instrução, receber orientações. Até eles têm dito para mim assim, que às vezes o próprio pai não dá o limite que eles precisam. Então eles ficam assim, às vezes muito soltos, né? E aqui dentro do Instituto nós damos essa condição de educá-los para que eles possam se tornar bons cidadãos, né? Eu entrei no Instituto Melvin com 7 anos, hoje eu tenho 13. E dos meus 7 anos até agora, eu era... Dos meus 7 anos, quando eu entrei, eu era aquele menino muito raivoso, falava muito palavrão, que não obedecia a ninguém, nem meus pais eu obedecia. No decorrer do tempo, eu fui aprendendo, fui ouvindo a voz de Deus. E até foi através do Instituto Melvin que eu conheci a Igreja da Paz. Pelo meu comportamento que eu mudei, a minha mãe, ela não era aquela pessoa que era convertida, ela não gostava de crente, minha mãe. E através de mim, ela foi conhecendo Deus. E teve um tempo que ela quis conhecer a Igreja da Paz, queria conhecer Deus, queria ouvir a voz dele. E ela começou a vir, hoje ela está na igreja. Desde o começo desse ano no Instituto, e antes de eu vir para o Instituto, eu era meio fria, vamos dizer assim, em relação a Deus e essas coisas. Daí, quando eu comecei a vir, eles, como fazem um devocional, eu já comecei a me interessar mais. Eu já era da igreja, mas aí é como se tivesse acendido fogo. Foi bem legal vir pra cá e com o karatê eu gostei mais. Na semana passada eu participei de um campeonato e consegui a medalha de ouro. A mudança deles foi, assim, o comportamento, porque aqui eles oferecem um reforço escolar também. Tem a parte devocional e tem a alimentação adequada, né? Então isso tudo fez com que eu colocasse todos os 3 aqui para aprender, porque é um projeto muito importante. Eu não fui criada assim, né, dentro da igreja, mas através deles eu passei a vir. Eles me trouxeram, né, para a igreja e através deles eu passei a ler mais a Bíblia, mudei meu comportamento também, né, através de tudo deles aqui, através do projeto. O que a gente acha mais importante é que o Instituto ele não trabalha só no social, ele se preocupa basicamente, que eu chamo até o carro-chefe, é a vida espiritual da criança, é a vida com Deus. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E então a gente se fortaleceu com essa palavra e baseado nesse princípio, a criança é ensinada aqui todo dia. Todo dia ele recebe uma palavra, ele tem momentos de oração, tem momentos de louvor, eles têm assim um momento que eles mesmos acham muito importante. Aí depois desse momento, aí eles vão fazer tarefas, aí tem aula de informática, de karatê, de dança, outras atividades.